Meus amigos, finalmente está entre nós um anime que todos queriam saber se seria muito bom, se seria ruim. Solo Leveling. O anime começa com caçadores Rank S numa ilha e galera, estão lutando contra formigas gigantes que eles pensam ter ganhado, porém aparecem outras mais fortes e a luta ali se desenrola, onde nesse meio também tem caçadores mais fracos que acabam ali se machucando, mas dentre esses caçadores tem aquele que tem a magia de cura e em instante regenera ali todo esse dano causado pelas formigas. E o anime demonstra que a ilha está infestada por esses insetos e a batalha que prossegue freneticamente. Então nos é explicado o surgimento de portais misteriosos e dentro desses portais tem monstros com níveis de poderes e suas classes. Esses portais são classificados por níveis de dificuldade, sendo S o mais difícil e o rank E o mais fraco. E os únicos que conseguem combater são os chamados caçadores, que também são classificados de rank S até o rank E, sendo S mais forte, E mais fraco. Lembrando que o caçador, após ranqueado, ele não pode mudar ali a sua classificação, não importa o quanto ele treine, a não ser que aconteça o evento raro que é chamado o segundo despertar, que essa situação é muito misteriosa. Então nos é apresentado Sung Jin-woo, rank E, mais conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Ele é tão fraco que ele pede até mesmo para aqueles que estão na sua mesma classificação, ou seja, ele é quase uma pessoa comum. Então Sung Jin-woo é chamado para uma dungeon de rank D. Quando ele é relacionado para uma dungeon, os caçadores ficam felizes porque sabem que vai ser fácil. Então dentro da dungeon, Sung Jin-woo é estocado por um Goblin e fica gravemente ferido. Ele só não falece ali por conta da Jo-hee, que é uma healer muito forte de rank B que cura ele. Após os caçadores derrotarem o boss dessa dungeon, como de costume a mesma tem que se fechar. Porém, eles notam que existe outro caminho e essa situação é chamada de dungeon dupla. Por via de regra, quando acontece essa situação, o correto é chamar a associação de caçadores para avaliar essa dungeon. Os caçadores, com medo de que a associação, ao adentrarem dessa dungeon, pegue ali as recompensas que tem dessa dungeon. O que eles fazem? Motivados ali por essas recompensas, eles decidem fazer uma votação e o nosso protagonista é quem desempata, também motivado por essas recompensas, já que ele precisa arcar com o tratamento da sua mãe e a faculdade da sua irmã. Então eles decidem prosseguir e explorar essa dungeon. E aqui nos é apresentado a caçadora Rank S, Cha-Rain, impedindo um assalto. Chegando na câmara do boss, eles adentram e ali percebem várias estátuas e uma que chama muita atenção, que é a maior de todas, está sentada. A galera começa a ter uma percepção do quão tenebroso é esse local, mas ainda decidem explorar. Eles percebem que tem uma estátua menor que segura uma placa contendo escritas antigas. Sr. Song é chamado para ler e aqui ele fala as seguintes palavras: essas são as regras do templo Cartenum. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. Os que não seguirem esses mandamentos não sairão vivos. Então neste momento as portas são fechadas. Os caçadores começam a repensar se foi correto ou não ter entrado nesse templo. Porém, tem um sabichão que resolve ir embora e neste momento a estátua se move, parte no meio, corte tramontina. Então os caçadores são tomados pelo medo. O nosso protagonista, Sung Jin-woo, por ter passado diversas vezes por situações como essa, desenvolveu ali uma percepção quase que natural para esses problemas. Ele vira seus olhos para a estátua, essa a maior que está sentada, soltando o raio laser dos seus olhos. E galera, torra alguns, outro perde o braço em fração de segundos. Neste momento, Sung Jin-woo só pensa numa coisa: a morte é iminente. Então o caçador, temendo por sua vida, foge em direção ao portão, mas a estátua nem dá chance, fulmina ele, sobrando só os tênis do Naldo para pessoas especiais. Ao presenciar o poder avassalador da estátua demoníaca, o desespero toma conta de todos. Sung Jin-woo se recorda das palavras do Sr. Song, onde o primeiro mandamento é venere a Deus. Analisando essa frase, ele percebe que precisa se ajoelhar e curvar sua cabeça. Então ele sugere que os outros façam o que ele está fazendo. Então a estátua cessa seus ataques. Porém, neste momento, acontece o inesperado. Grande sorriso medonho. A estátua demoníaca se levanta e vai de encontro a eles. Sr. Song, já desesperado, pergunta se Sung Jin-woo tem uma outra ideia. Ele responde que o seguinte: o ideal é continuar seguindo os mandamentos. Neste momento, aparece ali um pé de rato e diz o seguinte, que tem estudado etnologias antigas e sabe formas de exaltar os deuses. A expectativa cresce, porém, ele, de joelhos, a estátua nem sequer dá moral, pisoteia e todos saem correndo desesperados. Neste momento, as estátuas ao
redor se movem. Então aqui começa o massacre, meus amigos, fatiando geral. Sung Jin-woo correndo e protegendo a Jo-hee porque a mesma não está em condições de lutar. Refletindo sobre o segundo mandamento, ele começa a avaliar as estátuas ao seu redor. Então ele percebe que algumas não possuem armas, mas sim instrumentos musicais. Então ele orienta o Seo Song a se posicionar na frente dessa estátua. Ele obedece. Ao chegar nessa estátua, a mesma começa a tocar. Então os demais seguem o conselho e faz da mesma forma. Porém, Sung Jin-woo se posiciona na frente da estátua, mas ele percebe que a mesma não está tocando. Analisando a situação, o que ele entende? Que tem que ser uma pessoa por estátua. Então ele deixa a Jo-hee nessa estátua e corre com tudo para outra mais próxima que possui um instrumento musical. Porém, a estátua medonha persegue ele e tenta pisoteá-lo. E consegue, meus amigos. O negócio aqui fica feio, perdendo então o seu pé. Mas se arrastando, ele consegue se posicionar de frente à estátua com o instrumento musical, fazendo com que a estátua demoníaca retorne e sente no seu trono. Então Jo-hee vai até Sung Jin-woo para tentar curá-lo, porém ela já está fraca e não consegue. Então, no meio do templo, surge um altar. Sung Jin-woo já interpreta o terceiro mandamento, prove sua fé, ou seja, a estátua demoníaca quer um sacrifício. Pelo fato do Seo Song ser o líder, os demais membros querem que ele seja o sacrifício. Seo Song aceita e ao chegar no altar, um fogo atrás dele se acende. Sung Jin-woo pede para chegar próximo do altar para entender melhor como funciona esse sacrifício. A mesma coisa acontece com os demais. Fogo atrás deles se acendem ao redor do altar. Porém, um outro fogo se acende, que é um fogo na cor azul. Então a porta do templo se abre para que eles possam fugir. E neste momento as estátuas começam a se mover em direção ao altar. Sung Jin-woo percebe que se olhar fixamente para a estátua, a mesma não se move. Então ele orienta todos a fazer a mesma coisa. Mas o medo já tomou de conta dos demais e eles querem fugir daqui. Então os traíras conseguem fugir, ficando mais difícil a situação de olhar para as estátuas para que as mesmas não se movam. A situação se agrava quando sobra somente Sung Jin-woo, Jo-hee e o Seo Song. Por essa situação, Seo Song se oferece como sacrifício. Porém, Sung Jin-woo não pode levar a Jo-hee. Kiko mesmo fala: leve a Jo-hee, pois a mesma não está bem, que eu serei o sacrifício. Então, seguindo dessa forma, Seo Song vai embora com Jo-hee. Aqui fica muito pesada a cena, pois as estátuas começam a massacrar Sung Jin-woo e literalmente ele está sendo um sacrifício, derramando seu sangue por todo o altar. E lembrando que o fogo azul representava o relógio, o cronômetro aqui para acabar essa tortura. Quando chega na última chama azul, Sung Jin-woo, em seus últimos momentos, clama por uma última chance. Neste momento, a estátua desfere o último golpe, a chama azul se extingue, aparece um painel perguntando se ele quer ser um jogador. Ele aceita.